O Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, já está batendo na porta. As provas estão marcadas para o dia 5 e 12 de novembro. São quase 4 milhões de candidatos a universidades públicas e particulares de todo o país. E como está a preparação dos estudantes? O desafio maior é o conteúdo ou a ansiedade? Esse ano, principalmente, está sendo muito tenso, porque a gente tem uma demanda de pensar no nosso futuro muito grande, então a ansiedade ela vem forte mesmo. Eu estou ansioso, estou angustiado, estou pensativo. Os estudantes e a pandemia, como ela afetou o ensino e a preparação para o Enem? Pós-pandemia não tem como dizer que não impactou, né? Muitos alunos terminaram o ensino médio sem ter aula, aprendendo só. Eles tinham conteúdo, né, para cumprir, entregar uma apostila para a escola, mas não é a mesma coisa. A pandemia tem um impacto na educação muito sério. A marca de 2 anos sem ir à escola é muito profunda. Tem ainda dicas de como ficar bem na reta final de estudos. Não adianta você achar que você vai conseguir cercar todas as matérias, porque não dá, é muita matéria, muito conteúdo. Estudar o máximo, se dá seu máximo ao longo do ano inteiro. Chega na hora, se o seu emocional não estiver preparado, não tem como. Fica aí que Geração está começando. O Enem começou a ser aplicado em 1998 para avaliar o desempenho dos estudantes no ensino médio. Hoje, 25 anos depois, tornou-se a maior porta de entrada para o ensino superior público e particular do Brasil. A prova do Enem é uma prova grande em termos de tamanho, quantidade de questões e em termos de amplitude, né? É um exame que é aplicado nacionalmente, acho que mundialmente não temos uma outra experiência parecida, né, num país tão grande como o Brasil. Historicamente, o Enem tem sido motivo de elogios por ser uma política tão ampla e tão bem aplicada e elaborada. Mas você sabe como é a estrutura da prova do Enem? A gente fez um resumo para você ver. Olha só. O Exame Nacional do Ensino Médio é uma prova anual. Neste ano será nos dias 5 e 12 de novembro. O Enem tem 180 questões objetivas e uma redação. As perguntas envolvem o conteúdo dos 3 anos do ensino médio e estão distribuídas em 4 áreas do conhecimento: linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias e ciências da natureza e suas tecnologias, além da redação dissertativa argumentativa. O Enem é uma ferramenta de acesso ao ensino superior. Ele é usado para entrar em universidades públicas e particulares, concorrer a bolsas e financiamentos do governo federal. Embora seja uma prova muito bem elaborada, há uma série de críticas. Muito conteúdo, muitas questões e pouco tempo. É quase preciso ter técnica para fazer a prova. O Enem me parece que tem uma dificuldade, por ser um exame nacional, de abarcar as particularidades de um país tão multifacetado quanto o Brasil, né? Então, um mesmo aluno da região norte responder questões parecidas com um aluno da região sul, isso me parece ser um aspecto preocupante, já que são realidades tão distintas. Porque o Enem tem muitas coisas que você vai para lá, você tem que ir calejado para entender qual questão que você pula, as questões que você tem que fazer, as que você não pode errar. Porque se você for pro Enem achando que você só entender a teoria vai dar certo, não vai. Você tem que fazer muitos exercícios, entender como a matéria é cobrada para aí sim conseguir ter um desempenho bom. Porque a prova, cada questão, ela tem um determinado tempo que ele pode gastar nela. São 3 minutos e 11 segundos, uma coisa assim. Entendeu? Então ele tem que estar atento ao tempo. Se não responder, vai para a questão seguinte. Porque se ele ficar muito tempo na questão, ele não termina a prova. Eu já vi muita gente falando sobre isso, que o Enem é mais que uma prova de conteúdo, ele também é uma prova de resistência. Então você tem que saber lidar com essa prova. Grande parte dos candidatos ao Enem deste ano passaram um período de estudos online devido à pandemia de Covid-19. As consequências para a educação foram enormes e podem ter reflexos agora com os alunos que estão concluindo o ensino médio. A pandemia tem um impacto na educação muito sério. A marca de 2 anos sem ir à escola é muito profunda. Os estudantes que estão chegando agora no Enem, eles ficaram sem poder ter contato com os seus professores, principalmente no primeiro ano do ensino médio. Há sim uma influência, é que as diferenças sociais elas ficam mais fortes.
quem tinha mais proteção da família conseguiu sobreviver melhor. Os sistemas privados criaram formas de atendimento para os seus estudantes impressionante, rápido e em vários momentos com muita qualidade. Os sistemas públicos tiveram mais dificuldade, eles também ofereceram. Essas diferenças vão acontecer agora, elas vão aparecer. A pandemia obrigou professores e alunos a ficarem em casa e se adaptarem ao novo modo de ensino remoto, as aulas online. Isso para quem estava em escolas mais estruturadas, que conseguiram montar um sistema de transmissão das aulas. Algumas escolas públicas ofereceram apenas apostilas para os alunos. Muito desafiador para a educação brasileira. A pandemia foi horrível, porque por mais que a gente os alunos do Bernoulli estivessem numa posição mais privilegiada de ter aulas online, os professores, aulas todos os dias, o conjunto não te ajudava, você tá em casa ali tendo que estudar e não dá. Peguei o segundo ano todo, pandemia, e metade do terceiro, do ensino médio. E assim, eu não sou uma pessoa que tem muita dificuldade quando muda de presencial para online. O problema é que quando sua casa vira o seu lugar de estudo, parece que você está 100% dentro daquilo. E eu senti muita falta de ter tempo de lazer dentro da minha própria casa. E eu acho que isso foi definidor, assim, no meu primeiro ano de Enem, valendo, que foi o terceiro ano, porque acabava que eu ficava muito focado no estudo e minha casa, que além de ser um lugar de estudo, tem que ser um lugar de descanso, não tinha isso, entendeu? Que devido à pandemia, não consegui aprender efetivamente, então desgastou um pouquinho a minha rotina. Tive que aprender o conteúdo do ensino médio junto com o conteúdo do fundamental. Acredito que muita gente tenha passado por isso, isso vai ser uma coisa que vai abalar lá no futuro, porque muitas pessoas vão chegar lá na frente com dificuldade no que deveria ter visto no ensino básico, por exemplo. Eu acho que pós-pandemia não tem como dizer que não impactou, né? Muitos alunos terminaram o ensino médio sem ter aula, aprendendo só, eles tinham conteúdo, né, para cumprir, entregar uma apostila para a escola, mas não é a mesma coisa. Os prejuízos já estão aí, mas é possível recuperar o atraso. É o que acredita o psicólogo Celso Tondim, coordenador da Comissão de Psicologia Escolar. Para ele, políticas públicas efetivas são a solução para melhorar a defasagem. O desenvolvimento humano e a aprendizagem são muito plásticos, são muito maleáveis, são muito mutáveis. Então, se a pandemia provocou prejuízos no desenvolvimento da aprendizagem, em relações sociais, etc. Por outro lado, foi importante o ensino remoto porque ele salvou vidas. Cabe agora a nós trabalharmos esses prejuízos com estratégias pedagógicas, de apoio psicossocial, familiar, com políticas públicas que possam reverter essa situação, né? São poucas as exceções dos jovens que conseguiram aproveitar algo de positivo da pandemia. Mas é o caso do José Vitor, de Itabirinha, no Vale do Rio Doce. Ele participa do Parlamento Jovem, um programa de política e cidadania da Assembleia de Minas, e percebeu que seria um momento importante para recuperar o atraso. Eu ia à escola a cavalo, igual os nossos avós contavam do tempo antigamente. No começo, assim, meio conturbado, eu não valorizava tanto a educação. Eu cheguei bem defasado no Fundamental 2. Quando chegou a pandemia, foi tipo assim, aquele choque de realidade pra mim, porque eu percebi muitas coisas. Eu percebi que eu estava errado, eu percebi que eu não estava entendendo, então aquilo ali virou uma chave na minha cabeça, que eu percebi que eu tinha necessidade de valorizar a educação. Então eu comecei a estudar, a rever todas as matérias, eu literalmente revi praticamente todas as matérias que eu já havia estudado e eu reduzi a minha defasagem e eu comecei a fazer curso de capacitação na área de comunicação, oratória, pra gente lidar com essa comunicação, que a gente entender e passar para que as outras pessoas entendam aquilo que a gente tá buscando ali. No próximo bloco você vai ver o que os estudantes têm feito nesta reta final para o Enem. Fica aí, que a gente volta rapidinho. Principal forma de acesso ao ensino superior no Brasil, o Enem recebeu 3.933.970 inscrições para a próxima edição. Houve um crescimento de 13,1% em relação ao ano passado. Apesar da melhora, o Enem ainda está longe de se aproximar do gigante alcance que tinha no período de 2014 a 2016, quando atingia mais de 8 milhões de alunos. Mas havia, durante alguns anos,
a ideia de que o ensino superior brasileiro precisava se abrir para outros grupos que até então não estavam no ensino superior. Então muita gente voltou, usou a oportunidade que tinha naquela época de acessar vagas, muitas nas universidades federais, depois das cotas, mas também muitas nas universidades privadas, depois do ProUni. Esse tempo, de certa forma, passou. Então, hoje nós temos um número menor de estudantes porque o estudante está vendo que fazer o Enem não garante uma vida melhor para si. Ele tem toda a dificuldade de encontrar a universidade e sobreviver ao tempo da universidade. É um momento de transição. O Enem já está batendo na porta. A prova tem uma importância para os jovens que vai além das notas e dos números, refletindo tanto em aspectos práticos quanto psicológicos de suas vidas. E como eles estão? Eu vou estar fazendo o Enem pela primeira vez, né? Ao mesmo tempo que é uma coisa muito positiva, né? O Enem em si, também tem uma carga meio negativa de pressão, digamos assim, porque todo mundo que sai do ensino médio já sai pensando no que quer fazer, já sai pensando em qual vestibular, qual faculdade quer fazer. Então isso acaba tendo uma certa pressão meio negativa, né? Gerando aí algumas situações de ansiedade, no meu caso tem uma certa inquietude com essa questão. Esse ano principalmente está sendo muito tenso, porque a gente tem uma demanda de pensar no nosso futuro muito grande, então a ansiedade ela vem forte mesmo. Eu estou ansioso, estou angustiado, estou pensativo, porque eu escolhi a minha profissão, a carreira que eu quero seguir, mas a gente fica muito pensativo na questão do mercado de trabalho e também a gente pensa muito como vai ser a nossa vida, se a gente tem capacidade. Existe jeito de lidar com essa pressão? Claro que sim. Olha a dica do psicólogo aí. O excesso de expectativa gera uma pressão que gera ansiedade, que pode afetar de forma negativa o desempenho. Mas também a pouca ou nenhuma expectativa também pode gerar uma falta de mobilização, né? Inclusive uma ansiedade que é saudável, que é necessária, porque que a gente vai fazer algo que nos desafia, algum grau de ansiedade tem. Uma etapa importante da prova é a redação. Professores e alunos têm dicas para fazer o melhor possível. Olha, a gente diz que a redação é o único conteúdo do Enem que o aluno pode tirar 1000, porque todas as outras é muito difícil, por conta da trilha e uma série de variáveis. Então, saber redação é muito importante. Eu acho que são dois principais aspectos. Um, conhecer a estrutura, o que é o texto dissertativo e argumentativo que o Enem exige, e ter muito conhecimento aí, muito repertório sociocultural para aplicar nessa redação. Então, conhecer a estrutura, conhecer as competências, estudar cada uma delas ajuda muito. E, para além disso, ter um repertório sociocultural muito bom para conseguir desenvolver sobre qualquer temática. Qual é o perfil desse aluno que tira as maiores notas, que consegue os melhores desempenhos? Basicamente, o que a gente percebe, primeiro, é esse aluno que tem uma organização dos estudos, não só da redação, de todas as matérias, mas é um aluno que se mantém extremamente organizado, com uma rotina ao longo do ano. É um aluno, aí no caso da redação, ele tem a leitura como hábito incorporado em sua vida, então ele lê não porque isso pode cair no Enem, mas isso já é parte da vida dele. Então ele é um aluno que ele tem um repertório grande de informações, é um aluno que sabe falar com propriedade sobre temas contemporâneos. Eu leio muito livro, eu assisto muito filme, eu vejo muita série, e eu vejo que isso faz muita diferença na hora de fazer redação, porque às vezes você vê um tema ali que você não consegue achar, sei lá, um dado ou talvez um conceito, e aí quando você vê, nossa, mas esse filme trata de uma parte ou um livro que fala sobre isso, e aí dá um fundamento muito bom para a redação. Quer mais dicas? O YouTube tem professores que podem ajudar em momentos de estudos. Nós separamos alguns que têm grande audiência na rede. Eu falo isso logo no começo porque muitas pessoas já vêm doutrinado com essa ideia. Eu vou estudar pro Enem, então eu tenho que estudar aquilo que mais cai. Então anota, no Enem não funciona estudar apenas aquilo que mais cai. Claro, como a gente vai ver no decorrer do vídeo, existem matérias específicas que a depender do curso que tu quiser, a depender do curso que tu escolher, tu pode sim focar mais em determinados assuntos. Vamos falar primeiro o que foi o Renascimento. Pessoal, o Renascimento foi um movimento de renovação cultural que começou na Itália e se espalhou pela Europa
e aconteceu entre os séculos 14 e 16. O Renascimento não foi só em relação às artes, mudou também a ciência, a filosofia e foi fundamental para a formação do mundo moderno. Antes de começar a falar sobre o Pantanal, você tem que entender o que é um bioma. Então anote aí, ó, o bioma nada mais é do que um grande espaço geográfico onde nós temos uma uniformidade do clima, do solo e da vegetação. Então o bioma, ele é um grande espaço natural que tem uma vegetação característica. Quando eu falo de linguagem formal, é a linguagem padrão, aquela que você aprende na escola. Ou seja, toda a gramática organizadinha, bonitinha, essa é a linguagem formal, certo? E aí, obviamente, a linguagem formal ela vai ser utilizada em algumas situações da nossa vida, não são em todos os momentos, tá? Então você vai dar uma palestra em Harvard, aí você usa a linguagem formal, porque você está falando lá no lugar em que aquela situação exige isso de você. Vamos começar aqui, ó, pessoal, com a seguinte situação. Olha só, calculando porcentagem de cabeça. Gente, olha só, eu coloquei aqui 8 cálculos rapidinhos aqui pra gente fazer, pra você entender a técnica e a gente já partir para as questões, tá? E já que estamos na reta final, é hora de não desanimar. Estudar, mas procurar momentos de lazer também. Cada um tem um recado para chegar bem na prova e sem desistir. Eu acabo distraindo mesmo, ou lendo, ou pegando saindo com meus amigos, porque eu acho de uma maneira muito importante também você não ficar muito focado naquilo, porque já é um período muito estressante, né? Você está ali estudando, então aquela preocupação, se vai tirar uma boa nota no Enem. Não adianta você achar que você vai conseguir cercar todas as matérias, porque não dá, é muita matéria, muito conteúdo, e você tem que passar a filtrar, principalmente nessa reta final, aquelas coisas que caem mais, você tem que focar nos tópicos mais importantes. Não fique só nos estudos, lembre-se de cuidar da sua cabeça, seja fazendo alguma atividade física, sendo algum hobby, porque se você ficar focado só no estudo, você vai chegar e vai ficar exausto e não vai adiantar nada toda a preparação que você teve o ano inteiro. Você pode, assim, estudar o máximo, você dá seu máximo ao longo do ano inteiro. Chega na hora, se o seu emocional não estiver preparado, não tem como. E lógico, é muito difícil falar assim, não fique nervoso no dia. Ninguém nunca não vai ficar nervoso. Mas eu acho que, assim, mentalizar, você fez o que você pôde, você fez o seu máximo, então é isso. No fundo, a gente está falando de Enem, nós estamos falando para o candidato que está estudando, mas também nós estamos falando de política. As duas coisas são importantes. Precisamos de melhores políticos, inclusive sociais, mas a gente precisa dizer para cada um acreditar, né, e fazer o melhor de si para conseguir uma vida melhor, o que significa passar por um curso superior. Bons estudos, boa sorte e até o próximo programa. Tchau!